A curva de histerese é uma forma da gente representar graficamente o comportamento de um material ferromagnético quando esse material ferromagnético se encontra sob a ação de um campo magnético externo ao material. Porque até aqui nós estivemos falando da magnetização em caráter permanente. No entanto, quando nós aplicamos um campo magnético a um material ferromagnético, a gente quer entender qual é a resposta do material a esse campo externo. Esse campo externo é melhor a gente designá-lo por H. O B externo é μ0 vezes H. De forma que H é o campo de intensidade magnética. É aquele campo gerado por correntes elétricas, por exemplo. De forma que o que a gente está querendo ou gostaria, o ideal seria prever, né, qual é o valor do campo magnético quando o material se encontra sob a ação de um campo externo. Ora, o que acontece é que a magnetização depende desse campo externo. Os materiais ferromagnéticos podem ser classificados, né, com base no seguinte aspecto. Se a componente I da magnetização for dada por alfa, ou melhor, que é a susceptibilidade magnética, que IJ, para cada direção, portanto, nesse caso, a magnetização é diferente. São materiais anisotrópicos. Esse Q, muitas vezes, a gente escreve como função de H, que é a susceptibilidade magnética do material, né, vezes, agora, aqui, HJ. É isso. Esse é um material anisotrópico. Materiais mais simples são os materiais isotrópicos. Para esses, eu escrevo apenas assim. M é igual a que depende de H vezes H. Essa é uma forma de escrever, né? De forma que é a susceptibilidade magnética do material, que depende de H. Ou seja, é uma relação que usualmente não é linear. Se for linear, eu simplesmente escrevo M é igual a Q vezes H. Mas os materiais ferromagnéticos não são materiais lineares, né? O que a gente gostaria é de prever qual é a magnetização do material quando eu aplico um campo magnético externo. Ou seja, qual é o campo B? O campo magnético, né? Então, esse campo magnético é igual a μ0 vezes 1 mais Q, que depende de H, vezes H. Esta relação é uma relação não linear, né?
para materiais isotrópicos. Não é uma relação linear. O que a gente gostaria é de determinar, mas é muito difícil, teoricamente, muito difícil, determinar o comportamento. Então, o problema é qual é o B, né, como função de H. Esse é o problema. Né? E essa relação aqui é não linear. Não linear. Ora, é difícil calcular, mas a gente tem uma forma experimental de determinar esse comportamento. Como é que B varia com H? Ora, experimentalmente, vou mostrar ali como a gente pode fazer isto, né? Eu tenho aqui uma bobina, pela qual ou é percorrida por uma corrente I. Essa corrente I gera o campo H. É isso. O campo externo. A mesma coisa num toroide percorrido por uma corrente. O material está aqui no interior da bobina ou no interior do toroide. De forma que quando a gente fala em H, nós estamos nos referindo ao campo externo produzido pela corrente que percorre o toroide ou pela corrente que percorre a bobina. Esse material que está aqui dentro, esse material, se for um material ferromagnético, nós vamos observar o seguinte. E agora estamos falando da parte experimental, porque teórica é muito difícil, né? Muito difícil. Mas experimentalmente, você pode determinar o campo B no interior do material como função da corrente, por exemplo, ou do campo H. Usualmente é mais o campo, né? Mas é claro que o campo depende linearmente da corrente. Então, eu posso variar H variando a corrente. Então, e posso ir determinando o campo B para cada valor de H. Lembre-se que fiquem sempre com isso em mente. Variar H significa variar a corrente, e é fácil. Variar a corrente. Primeiro, uma corrente de uma certa intensidade, depois a corrente com uma intensidade menor, e a gente sabe fazer isso. Uma corrente com uma densidade menor ainda. Então, eu tenho como, experimentalmente, variar H. Variando a corrente, por exemplo. É isso. Agora, o problema é o seguinte. Para cada valor de H, qual é o valor de B? Bom, aí vamos fazer as experiências e vamos marcando num gráfico. Essa é a maneira mais fácil. Bom, o que a gente vai observar é o seguinte. Para todos os materiais ferromagnéticos, todos, para todos eles, nós podemos esperar uma curva assim. É a curva de histéreose. Cada material é caracterizado por uma curva de histéreose. Veja que, novamente, eu estou falando aqui de fenomenologia. Isto. Não é de teoria, a teoria prevê isso. Não, fenomenologia. Eu posso, para cada valor de H, da corrente, digamos assim, né, eu posso determinar o campo magnético no interior do material. E agora, tendo determinado o campo magnético,
tendo determinado o campo magnético, eu agora vou fazer isso, um gráfico de B versus H. Qual é a ideia? Para cada valor de B, ou melhor, para cada valor de H corresponde, né, um ou dois valores de B. A gente vai entender aqui, né, esses dois valores. Mas, de qualquer maneira, para um determinado valor de H corresponde 2, mas, por exemplo, corresponde um valor de B. Então, você vai fazendo, é um gráfico mesmo, né, de uma curva. Essa curva é a curva de histerese. Qual o comportamento típico de um material? Todos. Isso é uma característica de todos os materiais ferromagnéticos. Se por acaso, que acontece, você tem materiais ferromagnéticos, né, e que quando H é igual a zero, B é igual a zero, né? Então, o ferro doce, por exemplo, né? Se H é igual a zero, B é igual a zero. Agora, quando você vai aumentando o valor de H do campo externo, a partir de zero, segue uma curva, até atingir aqui um valor máximo para aquele valor de H. Esse valor máximo, em princípio, ele é facilmente determinável, já que existe uma magnetização máxima. Essa magnetização máxima é conhecida como magnetização de saturação. E ela é dada por N dividido por V, vezes o momento de dipolo magnético do elétron. Quando, em princípio, todos, né? Aqui, nessa situação, estão todos os spins orientados, todos. Isso é o máximo que você consegue. Então, atinge um valor B máximo de saturação. Agora, se você atingido esse valor de saturação, se você diminuir o campo de intensidade magnética, é claro que agora o campo B, temos aqui um valor de H, agora vamos reduzindo o valor de H, o campo magnético vai se reduzindo, vai se reduzindo, vai se reduzindo. Veja, para H igual a zero, nós temos um campo remanescente, um campo magnético remanescente, para o valor de H igual a zero. Se diminuirmos ou orientarmos o campo de intensidade magnética no sentido oposto ao do campo B, H, que agora é negativo, B vai se reduzindo até um valor que é associado ao campo coercivo. Então, temos dois valores aqui. Você vai aumentando em módulo, mas no sentido oposto, né, sempre para H negativos até atingir de novo um campo de saturação. Agora, você aumenta o campo de intensidade magnética. Quando aumentar, ele não volta por aqui. Ele continua ao longo de um trecho dessa curva de histerese, né? Agora, por aqui. Por aqui. Aqui nós temos um outro campo remanescente. Quando H é igual a zero, você vai aumentando, aumentando, aumentando. Para B igual a zero corresponde um valor de H, que é o campo coercivo. E, à medida que você vai aumentando a intensidade do campo, você vai atingir o campo B de saturação.
Portanto, a curva de esterese é esta curva aqui, né? Pode ser incluída essa outra também, mas essa curva aqui é a curva de esterese. Começando do valor do campo B de saturação, diminuindo os valores de H, passando por H negativo, vai ao longo desse trecho da curva e aqui um outro trecho da curva. De forma que esta curva aqui é uma curva característica, chamada curva de esterese. Ela me dá, fenomenologicamente, porque eu posso medir, né, para cada valor do campo de intensidade magnética, qual é o valor do campo magnético correspondente. Aqui temos algumas informações, né, que são preciosas, como a gente vai analisar depois. É em relação ao campo magnético de saturação, ou saturado, e o campo coercivo, ou também conhecido como força coerciva, né? Em inglês se usa mais força coerciva, né? Mas campo me parece ser uma palavra mais adequada até do que força, né? Porque estamos falando aqui de valores, de campos, né? Então, campo coercivo vai ser muito importante para a gente analisar os materiais, né? E classificar os materiais, né? E uma outra informação que se pode extrair dessa curva é a seguinte. Nós sabemos que a densidade de energia magnética, ela é igual, estamos falando aqui de energia por unidade de volume, né? Densidade de energia magnética é igual a B escalar H. Dividido por 2. Quando nós consideramos uma integral agora, né, de H, variando H, né, nós poderíamos denominar de du magnético como sendo igual à densidade. Eu vou apenas considerar esses casos aqui, onde B é paralelo a H, né, materiais, então, isotrópicos, então é B dH sobre 2. De forma que, agora, se eu efetuar uma integral, né, ao longo da curva de esterese, né, o que eu vou obter? Vou obter ΔU, que é igual à integral ao longo da curva de esterese de B dH, e agora dividido por 2. Ora, o que é isso aqui? Isso aqui é a área sob a curva. Então, basicamente, a área sob a curva representa uma variação da energia magnética, e essa variação significa que energia magnética é transformada em energia calorífica, calor. De forma que o resultado é que o material se aquece a cada ciclo. E esta quantidade é igual, basicamente, à área sob a curva. Esta área aqui. Então, olhando ou efetuando o cálculo desta área, eu tenho uma ideia de quanto de energia magnética é transformada em energia calorífica, calor, né? Esse é um outro dado que a gente pode extrair da curva de esterese.